Olá, seja muito bem-vindo, que bom estar com você, conectado com a sua família. E é tão bom a gente nos encontrarmos, ainda que não presencial. Por enquanto, estamos vendo todas as nossas retomadas, que vamos fazer de forma gradual em todas as áreas, como estamos na sociedade, mas também poder compartilhar. Nós estamos na série, hoje a terceira parte da série Vinho Novo, Mundo Novo, e também uma vida nova para você. Eu quero falar hoje sobre vivendo com sabedoria no mundo novo. Sabe, o que mudou na sociedade? Eu quero falar um pouco também sobre como a sociedade tem mudado. Quando eu era pequeno, criança, eu brincava nas ruas de futebol, nós ficávamos até tarde, nós ficávamos conversando com os amiguinhos, com os vizinhos, a gente ia para a roça. Eu me lembro que a minha mãe me levava e nós íamos para o campo, e a minha bisavó, ela faleceu com 107 anos no Rio Grande do Sul. Ela tirava leite, me ensinou a tirar leite. É verdade que eu não aprendi, mas ela me ensinou a tirar leite, tirava o leite quentinho, coava, me dava para tomar, 4h30, 5 horas da manhã. Quantas experiências eu tive na infância, quantas experiências boas. E eu lembro, estava conversando com os meus filhos e com meu filho essa semana e com a minha esposa, como a tecnologia mudou, como o mundo tem mudado, e essa pandemia ela veio para solidificar mais aquilo que nós estamos vendo de mudança, como temos falado, né? O mundo mudou, a nossa vida precisa mudar e tem mudado. É a questão de saúde, economia, política, o social, tudo tem mudado. Nenhum sistema, nenhum governo, nenhum país pôde se autossustentar nessa pandemia, pôde se proteger, nem na área econômica, nem na área também espiritual, na área social, também na área de saúde. E também no espiritual nós estamos vendo uma busca, uma procura cada vez maior pelo espiritual, pelo transcendente, pela fé, uma busca, uma sede espiritual no ser humano que é um vazio do tamanho de Jesus. E eu lembro que na minha infância nós tínhamos uma vida diferente, era um paradigma diferente. Os meus filhos hoje, eles já nasceram com a tecnologia nas mãos. Eu tenho um filho casado, eu tenho 2 netas, eu tenho um filho que vai fazer 20 anos, uma filha que vai fazer 18, e eles já têm experiência, eles são os meus melhores assistentes, né? Porque eu não sei praticamente nada, são os meus melhores assistentes na questão da tecnologia, e que bom que a tecnologia está à disposição. Nós vamos falar nessa série sobre Jesus e a tecnologia também mais adiante, mas hoje nós vamos falar sobre vivendo com sabedoria e o que mudou nesse mundo. Muita coisa. Nós vivíamos uma simplicidade, nós vivíamos em uma vida e brincávamos na rua, a proximidade com a família. Como é bom quando eu sento com a família para comer na mesa, tomar o café da manhã, almoçar ou jantar, quando a gente consegue estar juntos. Nem todos os dias a gente pode, mas a gente tem esse sentimento tão gostoso, e me lembra isso no passado, que eu podia sentar, né, com a minha mãe, com os familiares, minha avó, meus primos, e era tão gostoso viver naquele mundo. Aquele mundo mudou, aquele mundo passou. O mundo que nós vivíamos até o início de março aqui no Brasil também mudou. Esse mundo não existe mais, mas a missão de Jesus não mudou, o amor de Jesus não mudou por mim e por você, e nós precisamos mudar e ter uma vida nova. O vinho novo de Jesus é melhor, em um mundo novo e uma vida nova. E como viver uma fé, não só uma fé institucional, não é aquela fé na instituição, mas uma fé viva, uma fé profunda com Jesus, uma fé leve, uma fé sem aquela lista de regras, como falamos já anteriormente, e uma fé onde você pode expressar o receber, o celebrar e o repartir, o permanecer em Jesus. Uma fé generosa, um senso de justiça, não que você faça com as tuas mãos ou a tua justiça, mas a justiça generosa de Deus. E Deus nos ama, e Ele continua o mesmo, e Ele quer nos fazer atravessar esse mundo com sabedoria e viver uma vida nova. E falando sobre fé, sobre justiça, sobre o novo mundo, e eu quero também aqui fazer um encorajamento para você. Leia esse livro do Tim Keller, o Timothy Keller, né? Que mais conhecido como Tim Keller, Justiça Generosa.
adquira esse livro, compre esse livro pela internet ou numa livraria e leia esse livro. E esse aqui fala muito bem sobre a justiça de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo, e como Jesus trata a justiça, que nós vamos ver também algumas coisas sobre isso, não desse livro, mas nós vamos ver a graça de Deus e a justiça no nosso mundo. E também, hoje nós vivemos uma depravação da sociedade, né, que é pouco comentada. Nós vivíamos, na realidade, uma depravação já desde o início do mundo, com Adão e Eva, e eles não se submeteram a Deus, não quiseram viver de forma a agradar a Deus, não honraram a Deus, não temeram a Deus e caíram na sua perdição, e todos nós nos perdemos, como diz a palavra em Romanos 3:23, Paulo escreve: todos pecaram e longe estão da glória de Deus, destituídos, outra versão, da glória de Deus. E nós precisamos ter a nossa vida de volta, nós precisamos viver o vinho novo, no mundo novo, uma vida nova, ter a nossa vida resgatada em Jesus, uma vida que Jesus planejou. Eu também quero encorajar você a adquirir esse livro e comprar esse livro, gente, Quero Minha Vida de Volta, do Dr. Carlos Barcelos. Esse livro mudou muito a minha vida. Não só esse livro dele, mas também outros livros que tenho lido, tem me abençoado muito, né? Quero Minha Vida de Volta é um especialista, né, o Dr. Carlos Barcelos, e ele fala muito sobre a questão da codependência, dos caminhos áridos, também quando a gente vê a vida só como cinza, como nuvem escura. E esse livro é muito bom. Então eu queria recomendar para você Justiça Generosa, do Tim Keller, e também Quero Minha Vida de Volta, do Dr. Carlos Barcelos. E depravação da sociedade que eu estava falando era pouco comentada. Hoje não, nós tivemos uma liberdade de expressão. Naquela época, quando eu era menor, e 17 anos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, nós vivíamos numa situação bem diferente, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu também não sou tão jovem. E nós hoje temos uma liberdade de expressão maior nas mídias, nas redes, mas aquilo que ganha a sua atenção ganha o seu coração, aquilo que ganha o seu coração vai ganhar a sua mente, aquilo que ganha a sua mente você vai agir dessa forma. E eu tenho aprendido que o que combina com Jesus combina comigo, o que combina com Jesus combina com a minha família, o que combina com Jesus combina com a Igreja de Cristo na face da terra. E viver com sabedoria, você precisa entender o contexto, da onde você veio, aonde você está e aonde você deve chegar. Jesus quer levar você do ponto A para o ponto B. O ponto A, da onde você veio, ponto B, aonde você está, perdão, eu falei ponto A ou ponto B. Ponto A, da onde você veio, ponto B, aonde você está agora, onde nós estamos agora, e o ponto C, para uma vida profunda, leve, funcional, uma fé verdadeira nele, e ele quer suprir o vazio e a carência espiritual que tem no seu coração. Ele quer levar você para a eternidade, um vinho novo, Jesus é melhor, no mundo novo e uma vida nova para você. Nos dias de Jesus, Jesus quebrou muitos paradigmas, sabe? Paradigmas que têm influenciado a sociedade. Nós temos vivido numa época onde, de fato, nós temos um problema muito sério com essa questão de paradigmas, né? Pelo nosso tradicionalismo, muitas vezes a religiosidade, muitas vezes a família nos trouxe, muitas vezes o que você estudou, o que você aprendeu, e é difícil quebrar alguns paradigmas. Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. Jesus, inclusive, veio, ele disse, não para anular a lei, mas para cumprir. Mas ele mostrou o que era a justiça verdadeira, ele mostrou a graça, ele mostrou o amor, e ele veio e mostrou que viver em graça e em amor e o perdão dele é muito maior do que vivermos na lei. A lei nos mostra que somos pecadores, nos mostra o castigo e o quanto nós estamos na mesma página. Então Jesus quebrou esses paradigmas de sistema educacional, igualdade entre as classes sociais, ele fez a ressignificação da lei mosaica, ele veio quebrar paradigmas nas questões éticas e geográficas, quando ele se encontra com a mulher no poço de Jacó. Os judeus não poderiam estar em contato com os samaritanos, nem muito menos já difícil com mulheres, principalmente uma mulher que tinha mais de um marido, então isso era inconcebível. E Jesus mostra ali a graça, o amor dele, a fonte da vida, a fonte da água da vida. Ele quebrou essas questões étnicas e geográficas. Ele mostrou a fé integral. Somos todos iguais, estamos todos debaixo da mesma página, somos todos pecadores, e Jesus veio nos demonstrar o quanto ele nos ama
E a graça de Deus, tamanha, que envia Jesus para morrer por nós e dizer: Rogério e toda a humanidade pecaram, longe estão da glória e da graça de Deus, não conseguem alcançar a Deus, não conseguem voltar para o jardim, não conseguem ter sabedoria, viver o vinho novo, um mundo novo e uma vida nova, mas em Jesus, na obra de redenção, naquilo que Ele fez na cruz, a substituição, Ele morreu no meu lugar para pagar a minha dívida e apaziguar a ira que estava sobre Deus e fez com que o olhar de Deus voltasse para nós e o sorrir de Deus, Ele traz de volta a esperança para os nossos corações, nos dá a eternidade, o perdão. Ele mostra, mesmo sendo nós todos pecadores, o amor dele é suficiente, a graça, o perdão, a morte na cruz foi suficiente, e então ele nos leva de volta ao encontro com Jesus. E a sociedade atual precisa entender, não adianta nós termos competências, inteligências, mas há uma polarização de ideia. Hoje nós vivemos uma hipersensibilidade, as pessoas estão tão sensíveis, se ofendem com tudo, se amarguram com tudo. Se nós não nos controlarmos, se eu não me controlar, eu estou toda hora sendo ofendido por nada, e isso é um exercício que nós temos que voltar e fazer diante de Deus e permanecer ali momento a momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e buscar sabedoria diante de Deus. O mundo sem fronteiras foi construído, mas esse mundo sem fronteiras virou um colapso. Hoje os governos estão fechando suas fronteiras, o mundo que deveria ser igualitário, todos poderiam passar para um lado e para o outro, é proibido, você é cortado, e agora com a pandemia piora mais ainda, Nós vemos também um vazio na sociedade espiritual. Por mais que a sociedade tenha o materialismo ou não tenha, nós vemos as pessoas buscando algo que vai suprir o vazio da sua alma e alimentar e matar a sua sede em coisas, no dinheiro, nos recursos, às vezes no sexo, na bebida, nas drogas, seja o que for, numa vida totalmente desregrada, mas isso nada mais é do que a revelação que nós somos carentes da graça de Deus e só Jesus pode nos salvar. E a sociedade aos olhos de Paulo, e aí eu quero entrar no texto e também ler esse texto, a exposição do texto de Paulo. Se você tem uma Bíblia ou acessar uma Bíblia, Romanos 3, 9 a 20, eu quero ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Paulo fala sobre esse mundo, que esse mundo novo, desde que era mundo, começou. Lá no Gênesis começou um mundo novo, depois a lei de Moisés, depois a graça e veio o perdão e o amor com Jesus e a quebra de paradigmas, onde ele chega para o cobrador de impostos e diz: eu vou jantar na sua casa, um homem diferenciado, onde ele chega e diz assim para os peritos, para os homens da lei, os fariseus e também ali os sacerdotes e os homens tentando apedrejar uma prostituta, e ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele veio ressignificar a lei com amor. Então Jesus chega e ele mostra o que a justiça verdadeira pode fazer, e Paulo nos mostra nesse texto que nós vamos ler, Romanos 3, 9 a 20, desde o Antigo Testamento, para mostrar que todos nós somos pecadores e precisamos de algo que nos liberte. Olha só o que o texto diz: então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum, já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo, todos mentem, enganam sem parar, da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem venenos de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições, eles se apressam para matar, por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. E aqui está uma chave desse texto. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Então Paulo cita o Antigo Testamento e mostra que todos nós precisamos de libertação e todos estamos debaixo
do pecado. Não há diferença entre raças, cores, judeus, não judeus, gregos, e não há diferença entre eu e você. Todos nós pecamos, mas há um fato: aquele que busca a paz em Jesus, aquele que vai temer a Deus e aquele então que se volta para Jesus. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? Continua Paulo no verso 9. De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. O poder do pecado, ele tem o poder de destruir a nossa vida, destruir os sonhos, destruir a nossa família e destruir as pessoas que estão ao nosso redor. Esse foi o objetivo de Satanás, lá no início, no Jardim do Éden. Continua sendo o objetivo dele. Mas a nossa carne, não adianta colocarmos a culpa só em Satanás ou nas pessoas. A nossa carne nunca melhora, a nossa carne é fraca, já diz as Escrituras. E nós, quando alimentamos a nossa carne, não o espírito, quando nós não nos voltamos e tememos a Deus, buscamos a paz em Jesus, nós alimentamos aquilo que faz mal. E nós então vamos tentar saciar a nossa sede de fome, de justiça, de paz, de amor e buscar preencher um vazio na alma que somente Jesus pode preencher com vinho novo e te dar uma vida nova. E nós, você e eu, muitas vezes queremos buscar pelos nossos próprios prazeres. Então, como é que nós podemos viver uma verdadeira vida, um mundo novo, o vinho novo de Jesus, ter uma vida nova, se nós estamos sempre dando desculpa? Eu não fiz, eu não faço, foi o outro que erra e tal. Nós temos que assumir, somos todos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. A diferença, quem faz é Jesus. Jesus é a ponte, Jesus veio para nos salvar, essa é a propiciação. Essa é a diferença. Ele morreu em nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, ele veio no momento certo, propício, ele tomou a minha cruz, aquela cruz era minha, era sua, era nossa, para ir ao Calvário e pagar pelos nossos pecados. Mas então Jesus toma e faz e faz com que a nova aliança se torne real, e não mais a lei, a velha aliança, mas a nova aliança feita pelo seu sangue e pelo seu corpo. Não há justo, não há quem busque a Deus e não há quem faça o bem, diz o apóstolo Paulo. O verso 10 e 12 diz: como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo, é o que diz o apóstolo Paulo. E aí, no meio de toda essa questão, ele também nos traz esperança. Ele fala ainda sobre os tolos que tentam viver a sua vida do seu jeito, e ele diz assim, a Escritura diz lá em Salmos 14, de 1 a 3, dos tolos que tentam viver a sua vida do seu jeito. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância, todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Salmos 14, verso 1 a 3, nova tradução na linguagem de hoje. A maldade das palavras proferidas, a falsidade das pessoas, a malícia, o veneno que revela a corrupção do nosso coração. Então a humanidade se corrompe, nós estamos diante de um mundo novo, estamos diante de expectativas novas, há mais perguntas do que resposta, e nós precisamos entender que diante de toda a humanidade, de toda a depravação total, de todo o pecado, de tudo isso que Paulo expõe das Escrituras, que o salmista expõe, nós temos uma esperança. E aí então, a depravação da história humana, a humanidade semeia desordem e confusão. Nós queremos hoje fazer justiça, fazendo outra injustiça. Combater a guerra fazendo outra guerra. Nós queremos apaziguar lutando. Então nós precisamos entender que não funciona. Essa não é a justiça de Deus, essa não funciona. A graça de Deus, o amor de Deus, as coisas de Deus são diferentes. Não é com as nossas mãos, com as nossas justiças. Nós não temos direito de justiça alguma, senão nos gloriarmos na cruz de Cristo, nos rendermos a Jesus e dizer o quão miseráveis nós somos e dependentes do amor de Deus, da graça e da glória de Deus. Se não fosse Jesus, como ele disse, já vimos anteriormente,
João 15:5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, disse Jesus. Sem Jesus eu não posso nada, você e eu, nós não podemos nada. Mas essa é a boa notícia, Jesus está de braços abertos. E aí Isaías 59:7 até 8 diz, vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. As pessoas querem paz, querem segurança, querem justiça, mas não conhecem o caminho da paz, vivem uma vida de injustiça, maltratando pessoas, querendo viver do seu jeito e pensam apenas no seu próprio prazer, no seu umbigo e acham que o mundo é o centro que você é o centro, ou a pessoa pensa, eu sou o centro do mundo, o centro das atenções, todos precisam se voltar para mim. E então o salmista nos retrata isso, Paulo nos retrata isso, o profeta Isaías nos retrata isso, vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Então Jesus, nós falamos na semana, quarta-feira, a mensagem passada, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta seguir os próprios caminhos. A raiz do pecado é não temer a Deus. Está no texto que nós expomos aqui, que Paulo expôs, a raiz do pecado é não temer a Deus. E não aprenderam a temer a Deus, lá o verso 18 do capítulo 3. Todavia violam a lei mosaica por não conseguir cumpri-la por si mesmo e precisam da misericórdia do justo juiz. Nós não conseguimos cumprir a lei. A lei, você imagina assim, um homem da lei, um judeu, ele precisava, aos 12 anos, ele precisava decorar toda a Torá. A Torá eram os livros da lei, e quando ele decorasse toda a Torá, então ele era inserido nos degraus ali, daqueles que iriam ser os sacerdotes, os sábios, enfim, os líderes religiosos judaicos. E Jesus quebra um paradigma e ele pega um pescador e coloca na sua equipe de liderança. Ele quebra o paradigma e ele convida pessoas de diferentes níveis sociais e categorias para segui-lo como discípulo e para andar com ele. E ele vai na casa das pessoas, dos pecadores, ele come com os pecadores e ele é acusado de pecador, ele é acusado de filho de Belzebu, ele é acusado de blasfêmia, porque ele ressignificou a lei, ele trouxe a graça, ele trouxe o amor, ele trouxe o perdão. Então ele chama para si os seus discípulos, e não mais pela lei, não mais pelo conhecimento, pela sabedoria humana, por aquilo que você pode ser, fazer e conhecer, mas por aquilo que você é. Você é amado de Deus, você foi criado em Cristo Jesus para fazer boas obras, mas para viver para Ele. A fé sem boas obras é morta, nos diz as Escrituras. Você precisa crer em Jesus, recebê-lo, ter uma vida ressignificada nele, viver para Jesus como um discípulo, e então começar a tocar na vida de outras pessoas, como ele fez com seus discípulos, fez nos tempos que ele viveu aqui e agora ainda faz através do Espírito Santo em todo o mundo. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3, 21 a 26. Cristo Jesus é a diferença. Se você crê, você
vai ter a sua vida mudada, vai ter a tua vida transformada, vai ter a tua vida ressignificada. Não mais lei, não mais listas de regras, religiosidade, mas uma vida de fé profunda, leve, funcional, uma vida com sabedoria e uma justiça generosa que vem de Deus para o seu coração, para você receber, celebrar e repartir. A justiça de Deus está baseada em quem Ele é e não naquilo que podemos fazer. Há uma diferença. Então não é o que eu posso fazer, é o que Deus é, quem é Deus e quem eu sou em Cristo Jesus, a minha identidade firmada em Cristo Jesus. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho dele, de Jesus, e quem crê nele tem uma vida eterna. Ninguém pode dizer que tem direito à justiça, pois todos pecaram, mas ele está através do próprio Deus disponível a todos. Romanos 3, 22 e 23, eu já citei o 23, quero ler também o 22 e 23. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus. É Cristo. E é assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então você é aceito por Jesus pelo meio da fé. Creia em Jesus. Arrependa do caminho que você tem vivido. Vinho novo, mundo novo e uma vida nova. Todos são declarados justos e sem culpa pela graça divina e assim redimidos pelo seu amor, mas pela sua graça e sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, quem os salva. Romanos 3, 24. O sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, Ele nos dá expiação, Ele nos livra da ira de Deus, é a propiciação. Cristo revela o Deus justo, mas também o Deus justificador, que acolhe, que perdoa a humanidade, que ama, que dá a segunda, a terceira, a quarta chance e que vem ressignificar a tua vida, vinho novo, mundo novo e vida nova com sabedoria e vivendo em Cristo Jesus. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. E Deus mostra que é justo, assim ele é justo e aceita os que creem nele. Você é aceito por Deus, crendo em Jesus e adotado como filho de Deus através de Jesus e do que ele fez por você na cruz. Romanos 3, 25 e 26. A sabedoria que cabe em qualquer lugar na sociedade é a sabedoria de Jesus no seu coração e na sua vida. Para viver bem em qualquer tempo você precisa, e aqui eu quero aplicar para você 3 coisas. Para viver bem em qualquer tempo você precisa uma raiz saudável. Se você estiver em Jesus, você vai ter uma raiz saudável. Se você estiver vivendo bem a sua fé e vivendo bem espiritualmente em Jesus, você vai ter uma raiz saudável. Tudo que você planta, o que você rega, o que você aduba, o que você cuida, terá uma raiz saudável. No tempo certo vai crescer, frutificar e vamos ver os frutos, vamos nos deliciar com os frutos, raiz saudável. Segunda coisa que eu quero aplicar na sua vida para você, uma fonte de amor. Jesus é a fonte de amor. Você precisa do amor e da graça de Deus. Como falei na mensagem anterior, não fique mendigando o amor das coisas, das pessoas. Se Deus já é amor, Deus te amou primeiro, Jesus te amou e continua te amando. Então corra para os braços de Jesus, que é amor. E a terceira coisa, a disposição de agir. Você precisa fazer algo para ter essa vida saudável. Jesus já fez tudo o que ele precisava, a sua missão. Deus já fez tudo, a sua missão. E agora você precisa fazer a sua parte e agir. Então, uma raiz saudável, uma fonte de amor e a disposição de agir. Tudo isso você encontra e aprende em Jesus. E ele então diz lá em Apocalipse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Aleluia! Jesus é o descendente verdadeiro, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Ele diz: eu sou a estrela brilhante da manhã, eu enviei meu anjo para anunciar, eu sou
Jesus é aquele que traz a raiz saudável. Jesus é aquele que é fonte de vida e de amor para você. Jesus é aquele que nos dá a capacidade de agir, mesmo em meio ao medo, ao caos e a todas as coisas que vivemos. Nós podemos ter a nossa vida ressignificada, nos levantar, perdoar, pedir perdão, recomeçar quantas vezes necessário for ao dia, na semana ou na nossa vida. Jesus é a estrela de Davi. Então, se você quer luz para a sua vida, se você quer sabedoria para a sua vida, se você quer viver um vinho novo, num mundo novo, se você quer uma vida nova, corra para Jesus e brilhe a luz de Jesus na sua vida. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Este é o maior mandamento e o mais importante. Segundo, mais importante, é parecido com este primeiro: ame os outros como você ama a si mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Mateus 22, 37 a 40. Se você quer viver um vinho novo, no mundo novo, ter uma vida nova e viver com sabedoria, você precisa de uma raiz saudável em Jesus. Está bem alimentado e alicerçado a sua fé. Você precisa viver na fonte de amor que é Jesus e você precisa ter a disposição de agir a cada dia. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você busque sabedoria, corra para Jesus. Tenha sua raiz saudável. Busque viver em amor e comece a agir a partir de agora. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu quero ter uma vida nova, uma vida com sabedoria. Senhor Jesus, ressignifica a minha vida. Eu agora quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados e faça-me uma nova criatura. Se você ainda não tomou essa decisão, ore aonde você está hoje, agora, ainda nesta noite, e você então será recebido de braços abertos. Jesus espera você. Deus abençoe. Quero orar com você, sua casa, sua família, ou aí onde você está nesse momento, no seu trabalho, em algum lugar. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque em meio a tantas lutas, caos e tanta insegurança, tantas perguntas, nós somos pecadores, depravados, nós estamos longe da glória de Deus, mas o teu amor por nós, tão maravilhoso, envia Jesus para morrer pelos nossos pecados, ressignificando a nossa vida, nos tirando do ponto A, nos colocando para o ponto B e nos preparando para ir para a eternidade com Cristo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Jesus, assim na terra como no céu. Nos dê graça, sabedoria, que possamos viver o vinho novo de Jesus, no mundo novo, uma vida nova com sabedoria, uma raiz forte, bem alimentada em Cristo, na fonte do amor, que é Jesus Cristo, e também agindo de acordo com a tua palavra e a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Fique com Jesus.